Hoje mais um capítulo aqui com Raimin Sunim e as coisas que você só vê quando desacelera. E nós vamos falar um pouquinho da espiritualidade nesse novo capítulo. E eu estou me sentindo meio órfã, porque o nosso livro está chegando ao final. Eu gostaria que vocês me dissessem aqui, se vocês estão gostando desse conteúdo, desse assunto, deixa um like, deixa um joinha, se inscreva. Um abraço para os meus alunos lá do Colégio Castelo Branco, meus amigos professores e os pais dos meus alunos que estão acompanhando aqui a leitura e o projeto. E eu espero que esteja melhorando a vida de todo mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da espiritualidade. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois do mesmo jeito e da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usado para medir vocês. Sempre que eu leio uma passagem bíblica, lembro de uma filosofia similar à tradição budista chamada Lei do Karma. Como muitos sabem, trata-se da lei de causa e efeito, frequentemente descrita no Ocidente como você colhe o que você planta, tudo que vai, volta. O que você acha dessa lei do karma? Você colhe o que você planta, tudo que vai, volta. Você concorda com isso? Pare e reflita. O nosso autor diz aqui que foi profundamente influenciado pela Bíblia. A primeira vez que estudou com seriedade na faculdade para a aula de religião comparada. Aprendeu sobre a história do cristianismo e analisou várias lições bíblicas. Logo, começou a abrir o seu coração. Ele se deu conta de que, na verdade, não é propriedade exclusiva de nenhuma religião. Sua natureza permite que pessoas das mais variadas religiões a reconheçam e a respeitem. Cerca de 2 anos atrás, ele teve a oportunidade única de visitar um vilarejo francês chamado Taizé, na Borgonha, com muitos monges mais velhos da sua ordem budista. Tratava-se de uma comunidade cristã ecumênica, onde os frades vivem de acordo com a Bíblia. Taizé é um famoso local de peregrinação cristã, atraindo por ano mais de 100 mil jovens e adultos de todo o mundo. Os peregrinos costumam passar vários dias na comunidade, participando de orações pela manhã, à tarde, à noite, assim como reflexões em silêncio e de discussões em grupos. Quais reflexões vocês estão fazendo em silêncio no seu momento do dia, na sua casa? Você tira um momento para fazer uma reflexão em silêncio? Eu já estava familiarizado com os cantos comoventes da comunidade e esperava ansioso pela oportunidade de participar das suas próprias sessões de orações. Quando chegávamos ao belo vilarejo, os frades saíam, nos saudavam calorosamente. Em túnicas brancas, eles demonstravam sorrisos tranquilos, sorrisos gentis, e uma presença muito tranquila, quase como se fossem anjos encarnados. Nossas túnicas cinzentas eram muito semelhantes às deles e parecia que tínhamos nos tornado uma grande família. Os frades nos levavam num tour pela comunidade e, para nos dar as boas-vindas, cantavam as canções mais lindas que já ouvi em toda a minha vida. Fomos convidados a conhecer os seus aposentos e depois ficamos cantando e batendo papo até a hora das orações do meio-dia. Quanto mais tempo eu passava ali, mais eu reconhecia a semelhança daquela comunidade com a comunidade budista. Os frades passavam horas em orações silenciosas com uma forma de voltar a atenção para o Deus interior. Prática não muito diferente da prática que acontecia na meditação silenciosa. Outra semelhança é que os frades usavam um anel para representar seus votos a Deus. Os monges da ordem de Raimin Sunim também usavam uma pequena marca de queimadura de incenso no braço esquerdo quando recebiam preceitos completos. Algumas pessoas podem pensar que a vida numa comunidade
Assim, é repressora, rígida, difícil, mas não é o caso. A vida monástica é caracterizada pelas belezas simples e as alegrias inesperadas. Os monges encontram felicidade em coisas que podem parecer triviais para aqueles que estão em busca das armadilhas materiais do sucesso. Assistir à mudança das estações, as magnólias florescendo, as deslumbrantes folhas do outono, a primeira neve, traz uma sensação de alegria indescritível e de gratidão. Então, pequenos fatos da natureza, pequenas coisas, podem nos trazer sensações de gratidão e de extrema alegria. Uma simples refeição feita com ingredientes frescos das montanhas ao redor é fonte de grande contentamento. E como nossos irmãos dos mosteiros são os nossos amigos, mestres e familiares, nunca nos sentimos sozinhos. Então, como não temos montanhas aqui, uma simples refeição feita de forma saudável, com amor, num ambiente tranquilo, de calmaria, pode nos fazer muito bem no dia a dia, na correria de nossas vidas. No almoço, para nossa completa surpresa, nos oferecem kimchi, um prato típico coreano. Eles nos disseram que os próprios frades haviam se reunido pouco antes de nossa chegada para prepará-los. Ficamos tão tocados pela hospitalidade que não soubemos como retribuir. Apesar de sermos de outra religião e de um país totalmente diferente, eles nos receberam com amor e com respeito. Quando partimos de Taizé, nos sentimos como se estivesse acabado de visitar primos há muito tempo perdidos. Eu sabia que reverenciaria esses laços pelo resto da vida. Até hoje, quando encontro um dos monges mais velhos que foram a Taizé comigo, nos lembramos com carinho do kimchi e das baguetes oferecidas pelos frades. Olha que capítulo mais bonito, né? Falando de espiritualidade e de encontros. Monges budistas se encontrando com frades cristãos, a troca de experiência, de respeito, e sentiram-se tão agradecidos que não sabiam nem como retribuir essa estadia que eles tiveram. Então isso podemos trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Como é o respeito que as pessoas estão tendo umas com a religiosidade e a espiritualidade da outra? Muitas vezes achamos que somente o que pensamos está correto. Não paramos para refletir e para pensar. Vivemos num mundo micro e não olhamos o macro. O que está ao nosso redor? As pessoas têm culturas diferentes, origens diferentes. É muito importante você parar e pensar na questão do certo e do errado. Respeitar o próximo. Ter o equilíbrio nas sensações, nas emoções, nos pensamentos. Pensar antes de julgar, porque certamente você vai ser julgado. E também lembrar sempre dessa questão. Você colhe o que você planta. Tudo que vai, volta. É o que eu tenho ensinado para vocês, meus alunos. Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, ou alguma coisa que vai prejudicar alguém, pare e pense. Você gostaria que fizessem com você aquilo que você está fazendo para outra pessoa? Então, eu acho que nós não temos muito o que falar sobre isso. Como devemos considerar um caminho espiritual diferente? Devemos abordá-lo com humildade e com boa vontade de aprender sobre outras tradições? Se a nossa fé puder ser abalada pelo mero conhecimento sobre uma tradição e uma cultura diferente, não vale mesmo apenas preservá-la. Assim como minha fé é preciosa e significativa para mim, não aconteceria o mesmo com as pessoas que têm outra fé? Assim como minha mãe é querida e importante para mim, não seria também esse caso do meu vizinho e o da mãe dele? Então, devemos respeitar cada um.
Devemos respeitar a fé de cada um, devemos respeitar a preciosidade significativa desse momento de cada um, devemos respeitar a outra pessoa, a outra fé. Que as pessoas saibam a diferença entre a certeza de uma fé e a tolice de atacar outras crenças. Eu tenho certeza da minha fé e eu não preciso atacar outras crenças. Que a fé nunca se torne uma arma ideológica para justificar a violência. Isso é fato. Muitos usam a sua fé para justificar a violência ao próximo. Se Jesus, Buda ou Confúcio estivessem vivos e se reunissem no mesmo lugar, será que os três iriam discutir para saber quem está certo? Ou será que iriam respeitar e admirar os verdadeiros ensinamentos uns dos outros? Conflitos religiosos normalmente acontecem não entre fundadores dessas religiões, mas entre seus seguidores fanáticos. Então, não sejamos seguidores fanáticos. Não criticar os outros. O que estou fazendo em minha vida em relação à minha raiva, meu apego, meu ódio, meu orgulho e minha inveja? Isso é o que precisamos nos perguntar no dia a dia. O propósito da religião é controlar a si, não criticar os outros. O que estou fazendo em relação à minha raiva, ao meu apego, ao meu ódio, ao meu orgulho, à minha inveja? Isso é que precisamos nos perguntar dia a dia. Esses sentimentos, normalmente, eles estão enraigados em nossa vida. E isso nós temos que nos perguntar todos os dias. Se a essência é esquecida, o ritual toma conta. E quando o ritual domina a prática espiritual, as aparências exteriores se tornam mais importantes do que as nossas aparências interior. Por exemplo, se você medita na esperança de atingir a iluminação, por quanto tempo e com quem medita não são questões tão importantes quanto a forma como a prática muda o seu coração e os seus relacionamentos. Aquele que conhece apenas uma religião não conhece nenhuma. A ignorância sobre outros caminhos, combinada com o medo, pode levar à perseguição e à violência. As grandes tradições de todo o mundo ensinam humildade, amor e autocontrole. Nada de ruim pode se resultar de aprender sobre elas. Pratique sempre o bem. Você pode admirar o seu líder espiritual, mas nunca idolatrá-lo. A fé cega num líder pode facilmente fazê-lo agir como uma criança, entregando o próprio poder e esperando que o líder faça as coisas por você. O medicamento pode ser receitado, mas quem precisa tomá-lo é você. Um líder espiritual é um dedo que se aponta para a lua. Se o dedo tentar se tornar a lua, isso pode levar a graves erros. Precisamos cultivar 3 inteligências para o nosso bem-estar geral: inteligência crítica, inteligência emocional e inteligência espiritual. Me diz aqui, como anda as 3 inteligências aí para você? Se alguma delas é deixada de lado, atrapalha o crescimento das 2 outras. Se você desenvolver a inteligência crítica, mas negligenciar a inteligência emocional, não será sensível aos sentimentos dos outros. Então é importante, seja crítico, mas seja sensível aos sentimentos dos outros. Não negligencie a sua inteligência emocional. Se desenvolver a inteligência emocional, mas negligenciar a inteligência espiritual, perderá a esperança ao ver o sofrimento do mundo. Se desenvolver a inteligência espiritual, mas negligenciar a inteligência crítica, poderá
ser vítima de alguma seita. Então, o que você faz? Não negligencie a inteligência crítica, tá? Desenvolva a inteligência espiritual, mas não negligencie a inteligência crítica. Qualquer que sejam as circunstâncias, não se sinta inferior. Lembre-se que Deus criou você à sua divina imagem. Você é a filha ou o filho mais precioso de Deus. Você tem a mesma natureza. Não permita que ninguém faça você se sentir menos que isso. A fé é supervalorizada enquanto a prática é subvalorizada. Se enfatizamos a fé no lugar da prática, a espiritualidade se torna ideologia, criando conflitos teológicos. Mas se concentrarmos-nos em botar os ensinamentos em prática no nosso dia a dia, permaneceremos e perceberemos que o amor ensinado por Jesus está presente e a compaixão estará presente. Se você quer a paz entre os diferentes caminhos espirituais, coloque em prática o que você prega. 3 passagens bíblicas que o nosso escritor aprecia. Assim, em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei dos profetas. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, olhe muito bem o que vocês estão fazendo ao próximo. Esse capítulo, então, fala sobre a questão da espiritualidade e de você respeitar a espiritualidade do próximo, cuidar da sua espiritualidade e não se tornar um arrogante, um ignorante em relação às culturas, às religiões e não caiam nessas armadilhas. Então, tudo que Haimin Sunim fala aqui neste capítulo abrange essas questões de religião, o controle que você tem que ter em relação a si, em relação às críticas que você faz ao próximo e também poder admirar, enxergar o próximo de uma outra forma, de uma maneira diferente, com mais empatia. E hoje vamos falar também um pouquinho sobre de 2 caminhos espirituais na mesma família. Acontece muitas vezes numa mesma família que depois de um determinado tempo você tome um caminho espiritual diferente. E isso pode criar alguma tensão e constrangimento e também estresse. Me diz aqui, na sua família já aconteceu esse tipo de desentendimento, de discussões que podem surgir de acordo com essa decisão ou esse caminho novo que surge na vida das pessoas? O que você me diz? É irônico que a espiritualidade tenha se tornado uma fonte de conflito, já que seus ensinamentos costumam pregar amor e reconciliação. Para quem estiver passando por problemas, por ter 2 caminhos espirituais diferentes na família, eu gostaria de oferecer o seguinte conselho, assim diz Haimin Sunim. Antes de qualquer coisa, tente entender que o que deixa você tenso e constrangido não é questão espiritual em si, mas a pressão de seus familiares para que você haja de determinada maneira. Você pode se ressentir da insistência e do moralismo deles, ou pode sentir que o caminho espiritual deles é diferente do seu caminho espiritual. Uma boa solução para a situação como essa é aprender um pouco sobre o outro caminho espiritual. Encontre um livro escrito por um membro reconhecido daquela tradição, estude, leia. Se você tiver a mente aberta e disposição para aprender, logo vai descobrir. Alguns aspectos do outro caminho são muito parecidos com o do seu caminho, porque todos os aspectos devem levar a um único caminho.
Apesar de os dois símbolos exteriores serem diferentes, o significado por trás deles pode lhe parecer estranhamente familiar. Você também pode ler biografia de algum grande líder espiritual daquela tradição. À medida que você lê, você vai aprender sobre a fé e sobre a vida deles. Você conseguirá apreciar a coragem e vai passar a respeitar o caminho que eles escolheram seguir. Essa mudança de atitude vai influenciar a dinâmica familiar em relação ao respeito de maneira muito positiva. Apesar de não poder controlar a forma como seus familiares lidam com a sua opção espiritual, pelo menos você não vai se sentir mais desconfortável em relação a eles. Respeite a espiritualidade, a decisão e o caminho que cada um vai seguir. Mas se a sua família continuar a ter a mente fechada e a mostrar desrespeito, fale com consciência, fale com confiança e os eduque. Diga a eles que os grandes líderes do caminho deles não agiam dessa forma. Grandes líderes sempre foram amigos, sempre se respeitaram e sempre trocaram grandes experiências. Aqueles que aprendem o significado mais profundo, que tentam ser um exemplo de humildade e paz, também reconhecem a luz interior nos olhos daqueles que são seguidores de outras religiões. Quando isso acontece, eles se tornam mais humanos, abertos aos mistérios e se sentem conectados à fragilidade de todos os corações humanos. O que vocês pensam disso? Não recebemos mais amor de Deus ao pedi-lo. Em vez disso, despertamos para o fato de que Deus sempre nos amou incondicionalmente. Não nos tornamos cada vez mais iluminados através de muitos esforços. Em vez disso, despertamos para a verdade de que sempre fomos iluminados. No início, nossas preces tomam a forma de: por favor, me conceda isso. Por favor, me conceda aquilo. E depois ela evolui para: obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter saúde. Este amadurecimento, quero ser parecido com você. Por fim, eles transcendem a linguagem e oramos com todo o nosso ser sagrado silêncio. À medida em que minha prece se aprofunda, escuto mais a voz de Deus do que as minhas palavras. À medida em que a minha humildade cresce, mais sinto o amor inundando o meu coração. À medida em que a minha mente se aquieta, mais sinto sua presença a todo momento. À medida em que sua fé e a sua prática espiritual se aprofundam, a sensação de um eu ou ego separado diminui, deixando mais espaço para a divindade preencher o seu coração. Se você tem orado, mas para benefício próprio, mude a atitude e experimente orar para abrir mão de um pouco de controle. E se você não tem orado nada, se você não tem refletido nada, e se você não tem pensado nada, comece a fazer. Se você tem rezado assim: por favor, me conceda isso, ou eu preciso muito que isso aconteça, experimente rezar e orar dessa forma. Aumente meu coração para que ele possa acolher e aceitar as coisas que eu não consigo. Lindo, né? Não faça barganha com Deus ou qualquer ser divino para que ele lhe dê o que você quer em troca de oferendas materiais. Isso aqui é fantástico, né? Quantas e quantas vezes nós achamos que oferendas materiais vai trazer para nós o que nós queremos? Por favor, gente. Quantas e quantas pessoas perdem tudo o que têm, oferecendo aquilo para que Deus dê em troca algo. Isso é incondicional, tá? É incondicional. Aumente meu coração para que ele possa acolher e aceitar as coisas que eu não consigo. Nem tudo nós vamos conseguir na vida. Se você não sabe como resolver um problema em sua vida, dê uma chance à oração. Pare, reflita
Pense, à medida que traz a atenção para dentro e procura sinceramente uma resposta, algo sagrado abre dentro de você uma porta da sabedoria interior e essa reflexão vai fazer você chegar no caminho exato. Se você está procurando desesperadamente conhecer alguém especial, envie suas preces ao universo. Ele é um ótimo casamenteiro. Monges podem rezar por muitos anos, porque suas preces de felicidade para os outros os fazem felizes. Enquanto me preparo para oficializar o casamento do meu amigo, fico radiante. Então, quando você emana energia positiva para as outras pessoas, isso reflete em você e faz você uma pessoa feliz também. Para pessoas não iluminadas, nem todo dia é um bom dia, porque elas só se sentem felizes quando as coisas saem do jeito que elas querem. Para pessoas iluminadas, todo santo dia é um bom dia, porque elas se sentem livres por saber que nada pode lhes tirar a sabedoria e que também nem tudo vai sair todos os dias do jeito que elas querem, do jeito que nós queremos. Como você se sente no seu dia a dia? Quando uma pessoa não iluminada faz o bem, ela tenta deixar a própria marca. Olha isso, quando uma pessoa iluminada faz o bem, ela não deixa marcas. Então você não precisa fazer propaganda daquilo que você faz de bem para alguém. Você faça propaganda do seu comércio, da sua empresa, faça propaganda daquilo que é necessário. Mas quando você fizer o bem para alguém, não precisa fazer propaganda desse bem que você está fazendo. Já pensou sobre isso? Será que nós erramos muito em relação a isso? Quanto mais santa a pessoa é, maior é a chance de ela se escrever ou se descrever como uma pecadora. Isso acontece porque ela não mente para si mesma. E quanto mais pecadora essa pessoa é, nessa metáfora, ela pode se descrever como uma santa. Os santos são o que são, não porque sua santidade os torne admirável para os outros, mas porque a dádiva da santidade possibilita que eles admirem todas as pessoas. Religiosos e professores tendem a ser verborrágicos. Religiosos e professores mais velhos, mais ainda. Espero que eu não me torne uma pessoa que fala sem parar, sem perceber o que está sentindo a pessoa diante de mim. Isso nós temos que nos cuidar muito, porque às vezes, já falei aqui, nós estamos conversando com alguém e nós não prestamos atenção no que a pessoa está conversando e a gente só fala um monte de coisas, não deixa com que as pessoas falem. Então, professores e religiosos costumam ser muito assim. Eu, como professora, tento me policiar o tempo todo para essa questão. É sinal de grande força espiritual guardar o segredo de outra pessoa. Nós temos que trabalhar muito, né? A nossa grande força espiritual. Como que tá aí a sua grande força espiritual? Você tem essa grande força espiritual de guardar o segredo de outra pessoa? Ai, ai, ai. Quando um ministro prega, ele precisa pregar não apenas para a congregação, mas também para si mesmo. Não se force a seguir um caminho espiritual. Deixe que os seus ensinamentos delicadamente abram seu coração e conduzam. Como o sal se dissolvendo gradualmente na água, deixe os ensinamentos se dissolverem em seu coração. Mas é importante sim que você tenha um caminho espiritual. Você vai saber em qual caminho espiritual você vai ser conduzido se você parar de refletir e prestar atenção nos ensinamentos e no que o seu coração diz. E finalizando aqui então o nosso Haimin Sunim, já estou me sentindo mais órfã ainda. Vamos ver a próxima leitura que faremos. Sua face original. Quando estiver ocupado a ponto de se sentir constantemente perseguido, quando as preocupações tomarem sua mente, quando o futuro parecer sombrio e incerto, quando estiver magoado com algo que alguém falou, desacelere,
mesmo que apenas por um momento. Traga toda a sua consciência para o momento presente e respire fundo. O que você está ouvindo? Quais são as sensações no seu corpo? Como está o céu? Apenas quando desaceleramos é que finalmente vemos com clareza nossos relacionamentos, nossos pensamentos e nossa dor. Quando vamos mais devagar, não ficamos mais presos neles. Podemos nos distanciar e apreciá-lo pelo que são. O rosto de nossos familiares e dos colegas que sempre nos ajudam, o local por que passamos todos os dias, mas não notamos, a história dos nossos amigos que ouvimos sem atenção, na imobilidade dessa pausa, a totalidade do seu ser é revelada em silêncio. Não precisamos nos esforçar para adquirir sabedoria. Em vez disso, ela surge naturalmente quando desaceleramos e percebemos o que já está aqui, o que está ao nosso redor. À medida que notamos mais e mais aspectos do momento presente, chegamos à percepção mais profunda de que há um observador silencioso dentro de nós. Na imobilidade primordial, o observador silencioso testemunha tudo o que acontece dentro e fora. Torne-se amigo desse observador, descubra onde ele está e que forma assumiu. Não tente imaginá-lo como algo que você já conhece. Deixe todos os seus pensamentos e as imagens se fundirem de volta ao silêncio e apenas sinta a presença do observador que já está ali em silêncio. Se você vir a face do observador silencioso, então terá encontrado a sua face original, aquela de antes de você nascer. Seja então um observador silencioso quando você estiver muito preocupado, quando você insistir em se ver perseguido, que a sua mente estiver atormentada, conturbada. Seja um observador silencioso e a partir do momento em que você enxergar a face desse observador silencioso, terá encontrado a sua face original. Olha que coisa mais serena. Eu espero que com esse epílogo nós possamos ter realizado aqui o nosso propósito de leitura e de reflexão do Haemin Sunim de forma muito positiva e que possamos ter contribuído para todos vocês de uma maneira clara, linda, e que vocês possam realmente encontrar o caminho de vocês em todos os sentidos, na espiritualidade, na profissão, no seu dia a dia, e que seus caminhos sejam cada vez mais iluminados. Me diz aqui se vocês gostaram desse tema, desse trabalho, e fica aí. E espero também dicas e sugestões para uma próxima leitura, um próximo projeto. Tchau! E tem uma frase bem legal que eu ganhei essa canequinha da minha personal, da minha amiga e personal Fernanda. O pato não anda direito, o pato não voa direito, o pato não faz nada direito. O que o pato faz bem? Cuida da vida dele. E com essa frase termino aqui mais um Haemin Sunim para vocês. As coisas que você vê quando desacelera. Mais de 3 milhões de livros vendidos e agora vocês podem dizer que vocês conhecem essa obra maravilhosa do Haemin Sunim. Tchau!